Glória a Deus, de forma tão especial. Vamos continuar, vamos colocar em pé então. Acho que é o capítulo 6 agora, né? 5. Agora é o capítulo 6, são 11 versículos do capítulo 6. Vamos ver se ele tem continuidade aqui. O assunto não é que estejamos estudando, a gente lê e Deus nos dá exatamente aquilo que precisamos na noite, no dia, na hora. 1 Coríntios capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os santos, os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tedes demandas uns contra os outros. Por que não sofrieis? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm dito, têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Feche teus olhos. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor. Venha falar conosco nesta noite. Que o homem desapareça, Senhor. Não deixa nenhum entendimento, conhecimento humano, material, ou influência qualquer, Senhor, atrapalhar na tua interpretação sobre a sua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Na verdade, eu peço que o Senhor fale conosco nesta noite, porque é para isso que estamos aqui, para alimentarmos nossas almas, Senhor, porque já temos alimentado o corpo físico, material, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no dia. Mas a alma, Senhor, esse é um momento que o Senhor tem nos dado, para que nós pudéssemos nos alimentar de Ti. Então, Senhor, venha falar conosco, que o homem desapareça, e que o Senhor entre em cena agora, para que os Teus filhos possam receber o aperfeiçoamento por intermédio da Sua palavra. Eu peço isso no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nunca li essa palavra na minha vida, eu acho. Não, nunca li. Livro de Coríntios. Mas hoje coube a nós lermos então esse capítulo, esses primeiros 11 versículos. E eu não sei nada sobre isso aqui, pode ter certeza disso. Mas o Espírito de Deus é a promessa que viria em nome do Senhor Jesus, e esse nos ensinaria toda a verdade, nos guiaria em toda a verdade e nos ensinaria todas as coisas. Amém. Agora, Paulo está fazendo uma censura para os irmãos. Em primeiro momento, eu já vi interpretações sobre essa palavra. Nunca tinha lido ela, mas vi interpretações, tipo, você não pode ter causas na justiça. E aqui parece que é isso que Paulo está dizendo. Parece.
Na verdade, ele está falando sobre julgamentos que, ao invés de você levar para o mundo secular uma situação, levasse entre os irmãos aquela situação, que ali poderia ter alguém capaz ou digno de fazer aquele juízo. Então você tem um problema com o teu irmão, ao invés de levá-la na justiça, levar na presença dos santos, na presença de Deus. Aí se entende realmente que é isso. Então você tem uma situação, você não levaria lá para os homens infiéis, porque teria alguém para julgar na casa de Deus, né? Mas depois o apóstolo também diz que não deve ter nada contra o teu irmão. Vocês estão seguindo o mesmo caminho, a mesma caminhada. Como é que você vai ter algo contra o teu irmão? Não era melhor sofrer o dano? Não é melhor ficar calado e esperar a justiça de Deus? Está vendo? Você não deve ter nada contra o seu irmão. Ou seja, agora eu entendi que eles pegaram uma parte só da coisa. Uma parte, mas a outra parte não. Você entende? Então, é melhor não ter negócios, não ter causas contra o teu irmão. Não. Você o perdoa, você o ama, você sofre. Uma vez um pastor falou que foi num desafio jovem. E lá fizeram uma vigília e foi maravilhoso. Foi muito bom, as vidas se entregaram para Jesus. Pessoas tentando se recuperar da droga, da vida difícil, da vida terrível que tinham. Então foi maravilhoso, estavam todos muito felizes, mas aí no final teve uma irmã que sumiu a minha carteira. Logo no meio de gente ex-traficante, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, o que se imaginou? Derrubou toda aquela obra que tinha sido feita, derrubou aquilo por terra. Derrubou aquilo por terra, porque aí, como é que ia ficar? As próprias pessoas não precisavam dizer nada para eles. Eles já iam se sentir mal, naturalmente. E aí o pastor, eu lembro que ele disse assim, depois, em seguida, acharam, a irmã tinha botado a carteira num lugar que ela não lembrava. Achou lá na bolsa, casaco, sei lá onde, acharam. Mas ficou aquele clima, simplesmente derrotou tudo que tinha sido feito. Não seria melhor se essa irmã amasse aquelas vidas, os próximos? Sofreu o dano, deixa assim, deixa para lá, entende? É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Não é melhor sofrer o dano? Não é melhor às vezes você ficar... Irmão, tem uma outra situação que você é injustiçado pelo teu irmão, caminha junto contigo, tua esposa, teu esposo, teu sogro, tua sogra, teu pai, teu filho, tua mãe e assim por diante. Alguma situação que é uma injustiça para você. Você sofre aquilo. Aí você simplesmente reage da maneira natural, como pessoa natural. Tudo bem. Você reagiu, você tinha razão, você reparou o dano. Muito bem. E se era Deus tentando colocar você numa posição de humildade para Ele poder te exaltar ali na frente? E se era Deus fazendo isso, irmão? Você acha que Deus vai esquecer de você? Você pensa que esse Deus fiel que disse, eu abato o exaltado e exalto o humilhado, você acha que Deus permitirá isso acontecer contigo? Não, senhor. Há momentos para tudo, há tempo para tudo, há tempo para se humilhar e há tempo para ser exaltado. Então, se você está sendo humilhado, te alegra, porque o tempo de ser exaltado está próximo. Está vendo? É isso que o apóstolo está dizendo. Às vezes não é melhor você sofrer o dano. Fique quieto, irmão, deixe em paz. Fique em paz. Não tem problema. Não tem problema, sim, senhor. Muito bem, quer que eu faça o quê? É como disse Jesus, se disserem para você caminhar um trecho, caminhe 2, 3 trechos. Está entendendo?
Se te disserem para te dar a capa, dê a túnica também. Está vendo? Por quê? Você tem o cuidado de Deus sobre você. Você não é um ser qualquer jogado aqui. Não, senhor. Você tem o cuidado de Deus. Ele cuida de ti. E Ele é quem promete. O homem não pode fazer nada por ti. É Ele quem promete isso. E como disse Davi, fui moço e já sou velho e nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por que isso, irmão? Porque Ele não deixa. Você confiou nele, Ele entra em ação. O braço do Senhor, Ele entra em ação para cuidar de você. É exatamente isso, amém, que o apóstolo está falando. Agora, irmão, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Agora ele está falando com aquele que causa o dano ao seu irmão, que prejudica o seu irmão. Você quer levar a julgamento, você quer levar para fazer justiça aquilo que fizeram contra você, mas você é um dos que causa dano contra o teu irmão. Você mesmo. É como aquele servo que Jesus disse que chegou perante o rei e pediu perdão, ou um senhor lá pediu perdão, que ele não ia poder pagar a dívida, que estava difícil, e foi perdoado a sua dívida. Mas quando ele chegou lá no servo dele, que devia um pouco só para ele fez coisas terríveis com aquele servo. Servo mau, Deus disse. Servo mau. Se foi perdoado a tu, por que você não pode perdoar do outro? Está vendo? Então, quem comete a injustiça, o dano, somos nós mesmos, contra os nossos irmãos. De alguma maneira. Então, você tem que ter cuidado disso. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é justo? Se os injustos não herdarão o reino, quem é justo para herdar esse reino? Quem é? Quem é justo? É Deus quem o justifica. Lembra de Romanos 8? Quem tentará acusação? É Deus quem os justifica. Sabe o que significa isso, irmão? Eu oro e creio em Deus, Ele me justifica porque eu creio no sangue, eu vou na igreja. Não! É Deus quem te justifica a partir do momento que você recebe a palavra dele em si. Aí, aquele sangue, aquela vida começa a lavar você. E começa a surgir uma nova estatura de varão perfeito, e a tua pessoa, tuas razões, teus direitos vão diminuindo, e a perfeição de Deus vai crescendo em você. Por quê? Pela audição da palavra. Então você vem, ouve a palavra, Deus está justificando você. Então quem vai intentar acusação contra você? Porque a tua vida está sendo mudada. Você está sendo transformado agora. Está vendo? Então, é Deus quem o justifica. Quem tentará acusação? É Deus quem cuida de ti, porque você está na palavra dele. Aliás, irmão, você é a palavra dele. Amém? Então agora, se os injustos não hão de herdar o reino, não é o teu caso, porque você era injusto. Irmão, separação de Deus é morte. Essa morte física não é morte, você não morre, você só passa para o outro lado. Agora, a morte verdadeira é separação de Deus. Isto é morte. E a injustiça separa, ou seja, o pecado nos separa de Deus. Agora, quando você recebe o Cristo, a palavra, Jesus, morto, ressurreto, então você recebeu a justiça de Deus agora. Está vendo? E aí cumpre-se a palavra que diz assim, quem creu em mim passou da separação eterna, da morte eterna para a vida. Você foi justificado por aquele sangue. Irmão, por isso está escrita toda a palavra.
Se não for toda a palavra, você fica num ponto aqui e forma uma religião, forma uma igreja, forma um dogma, um credo, um segmento, e você segue aquilo e outras pessoas vão seguir aquilo e vão achar que estão certas. Não, Jesus disse toda a palavra, porque quando você achar que está certo, você está completamente perdido. Ontem ainda falava com um irmão e eu disse: irmão, eu não estou certo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, aquilo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque eu não penso o que eu vou dizer aqui, irmão, quando eu venho nesse culto. Apenas almejo estar aqui, mas não sei nada sobre o que falar quando chego aqui. Amém? E Deus dá a sua palavra. Então, você é justificado, santificado e glorificado. Glorificado é quando aquele Espírito de Deus entra em você. Mas eu continuo pecando. Ei, João, você disse que é impossível um filho de Deus pecar, João. Mas eu continuo pecando, João. Eu continuo falhando. Eu continuo com minhas falhas, João. Como é impossível um filho de Deus pecar? Aí Pedro disse: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, lembra que há uma vida, um sangue derramado. Está vendo? Tem um sangue derramado, uma vida real, uma palavra que se fez carne e habitou entre nós, que foi esmagado, moído. Isaías disse: ele foi moído pelas nossas transgressões. Viu? Aquele sangue é vivo. E é isso que você está ouvindo agora, porque um ministro dado por Deus, um pastor, ele é um dispenseiro do quê? Do sangue. O sangue, a vida de Cristo, a vida de Deus está sendo dispensada, distribuída a você. Foi o que o apóstolo disse aqui no começo: os homens que entendam que somos dispenseiros de Deus. Aleluia! Aleluia! Irmão, veja bem, vamos tentar entender. Nós não somos mente tão fechada, então vamos tentar entender. Olha só, tudo se iniciou na eternidade. Aí lá na eternidade, ele disse: vou fazer um homem. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Aí, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, vai Deus lá no barro, forma um bonequinho, sopra o seu espírito. Ali estava o homem. E o homem ia para lá, e o homem ia para cá. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer de uma companheira, uma tutora, uma ajudadora, como que ande diante dele, preparando, andando com ele, ajudando. E pode ver, a mulher é mais esperta que o homem, mais perceptiva que o homem. O homem demora para perceber as coisas, a mulher já viu, ó. E às vezes ela vê tão rápido que o homem está pensando que ela nem entendeu ainda, ela já viu, já foi, já voltou e se faz que não sabe de nada. Pega uma menina de 10 anos e pega um menino de 10 anos para você ver qual é o mais evoluído. Sempre. A menina com 8, a menina de 7, há 1 ano, 7 meses, há 1 ano e pouco, ela está correndo já, caminhando. O guri, naturalmente, é 2, 3 anos. O básico do menino, começar a caminhar, não é? Vocês são mães, sabem disso. Agora, então Deus fez a mulher lá na eternidade. Agora o homem estava sozinho, então ele resolveu fazer ela dele. Fez o Adão dormir, um sono profundo, e tirou uma das costelas. Quando Adão olhou para o lado, estava ali ela. Ó Adão, não é bom que tu esteja só. Deus estava criando agora a mulher? Não, já tinha criado lá na eternidade. Agora, o que é eternidade? O cientista pega uma rocha lá e realmente dá para ver as camadas da rocha, abre e faz os testes com o carbono, que é a coisa mais fina que existe numa pedra, e vê que aquilo, para cada linha daquela, são milhares, centenas de milhares de anos. Então eles calculam que uma determinada rocha lá tem milhões de anos.
Então eles dizem que a criação, né, como diz o Hawking, foi uma explosão, e a outra teoria, eu me esqueci do nome do cara, que foi aquele Big Bang, e tudo começou a se transformar, não é? Glória a Deus por isso. Os crentes gostam de dizer que não foi assim. Eu digo, foi. Quando ele disse, haja! Esse é o meu Deus. Está vendo o tamanho dele? Amém. Então tudo aconteceu. Se foi milhões de anos, se foi 6 dias, a Bíblia diz que foi 6 dias. Irmão, eles dizem que foi milhões de anos, mas a Bíblia diz que foi 6 dias. Então vamos ficar com a Bíblia que diz que foi 6 dias. Irmão, você não entende que ele disse um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O eterno não conta tempo. Você está vendo? Amém? Então, passado todo esse tempo, no 6º dia ele fez o homem para dominar sobre tudo. Porque o homem era a sua imagem e semelhança. Como eu sou imagem e semelhança de Deus? Se eu sou matéria e eu preciso comer coisas que morrem da terra e o próprio animal, carne como eu, para que eu possa ter proteína e continue vivo. Então eu sou imagem de quem nessa matéria? Imagem da terra, do animal, está vendo? Mas ele disse que eu sou imagem dele. Então ele criou eles na eternidade, a sua imagem e semelhança. O que ele criou lá na eternidade? O que foi que ele criou na eternidade? Você que continua lá, nunca saiu de lá. Ei, você está numa experiência matéria, numa experiência terreal aqui dentro desta matéria. Você não tem consciência de quem você é. Quando você souber, irmão, já contei essa experiência com vocês. Eu vi aquela visão lá da lua enxergando a terra. Eu vi aquilo, mas como que eu vi isso? Eu nunca saí nem do Brasil. Como pode isso? Nunca subi num jato supersônico, um foguete daquele para entrar na última camada de atmosfera. Como é que eu vi aquilo? E detalhe, eu sou de 67. 67, a televisão colorida no Brasil, não me deixa eu errar, Neymar. A televisão colorida no Brasil chegou nos 70 e pouco, né? É. Na Copa de 70, 74, né? Pois é. E aí? Explique isso. Isso para quem tinha dinheiro para comprar essa televisão, porque o pobre era preto e branco e eu fui comprar minha primeira televisão preto e branco. Eu já tinha a Rebeca e a Miriam, então isso já era 80 e 90, por aí, 88. Olha só. Televisão colorida nós vamos comprar em 90, 91. Como é que eu vi aquela imagem ali? Como? Mas eu já tinha visto. Está entendendo? São flashes de um ser eterno. Um ser eterno. Está vendo? É isso que você é. Eu estou fazendo essa ilustração para você saber quem é o teu Deus, tá? Então ele criou você lá. Você é dele. E lá houve uma criação superior. Um anjo elevado. E esse anjo foi criado exatamente porque Deus queria ser Salvador. Deus queria ser libertador. Deus queria ser redentor. Ele queria mostrar o amor dele pela sua criação. Ele queria ser adorado. Aí ele criou esse ser. E esse ser achou que era grande coisa e disse, vou me colocar acima do Altíssimo. Desceu como um raio. E a ciência prova que houve uma matança. A vida que havia no planeta desapareceu. Aí eles dizem que foi um grande meteoro gigantesco que bateu na Terra e morreu tudo que havia vivo. Foi quando aquele anjo foi lançado no tempo para ficar preso lá no magma. Está preso? Ele está preso? E alguns anjos lutaram do lado desse anjo caído. Lá no céu. Estão lutando agora. Sabe quando que eles lutam?
quando eles querem reduzir Deus. Eles querem reduzir a palavra de Deus à religião, a um sistema religioso. Eles querem reduzir Deus. Eles querem reduzir Deus. Está vendo? Está vendo? Então, aleluia, isso é maravilhoso. Mas houveram aqueles que disseram: eu me colocarei ao lado de Miguel. Eu estarei ao lado dele. Eu permanecerei fiel ao meu Senhor. Eu permanecerei fiel ao meu Senhor. Mas, Paulinho, você vai lá e vai morrer por mim? Sim, eu vou. Você vai lá e vai nascer lá, Cachoeira do Sul, vai ser um ninguém, e você vai confiar em mim quando chover, quando tiver muito frio, quando não tiver o que comer, quando não tiver o que vestir, mesmo assim você vai confiar em mim? Sim, Senhor, eu confiarei. Está vendo? E quando tudo estiver dando errado, você ainda vai confiar? Sim, Senhor, eu confiarei. Então, eu vou descer lá e vou morrer numa cruz. Vou tirar todo o meu sangue para te resgatar. Não te deixarei para trás. Está vendo? É isso que ele fez, irmão. Olha a grandeza desse ato. Aleluia. A religião não explica isso, irmão. O homem sábio não tem noção disso. Tá? Isso aqui não se estuda. Isso aqui é Deus que dá para você. Aleluia. Glória, glória a Deus. Então, o injusto pode herdar o reino de Deus? Não, Senhor. Está vendo? Não pode. Esse reino é muito grande. E o Pilatos achou que era alguém. Ei, fala alguma coisa em sua defesa, que eu posso intervir e eu decido o que vai acontecer contigo. Eu posso libertar até. E ele disse, Pilatos, nenhum poder tu teria se do céu não fosse te dado. E te digo mais, o meu reino é eterno. Não é deste mundo. Esse mundo já está condenado. Esse mundo já não há mais. Ele vai se enrolar como um lençol. Você já viu uma explosão atômica? Quando ela bate, o que acontece? Parece um lençol, aquilo sai, destruindo tudo. Foi o que João viu, Daniel viu. Aleluia. Então, o reino de Deus é para esses filhos que são justificados. Por quê? Porque eles creem, eles recebem o poder, a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder, recebe o poder de quê? De filho de Deus. Filho de Deus é o filho do Gerdau ali, de Johann Peter, só por ser um Gerdau. Pronto, o que tu quer fazer? Eu quero fazer eu gosto de corrida. Abrir um autódromo em Nova Santa Rita ali, sabe disso? Um autódromo. Em Nova Santa Rita não tem um viaduto atravessando a rodovia BR-386 e a cidade tem várias passagens. A cidade é dividida em duas. Não tem um viaduto para a cidade cruzar de um lado para o outro, mas no autódromo dele tem. Sabe por quê? Porque ele é um Gerdau, donos do aço no estado. Ele é filho do Gerdau. E você é filho de quem? Do dono de tudo! Está vendo? O mundo está em seu perfeito curso. A Terra gira a mais de 3.000 km por hora. E está em seu perfeito curso. Sabe por quê? Porque você está aqui. Esse espírito que está preso lá no profundo, ele não pode botar o pé aqui enquanto você estiver aqui. Está vendo, irmão? Tua grandeza, o poder que Deus colocou sobre você, a importância que você tem. Então você acha que
que o poder de Deus era para te dar um carro novo, uma casa nova, para dar tudo certinho na tua vida? Você pensou que era isso o poder de Deus? Meu irmão, ó, está muito além disso. Por isso está escrito: nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Viu? Se você confiar nele, descanse. Amém. Mas voltando aqui, não erreis. Agora, veja bem, irmão. Os injustos permanecerão fazendo obras injustas. Por isso em Apocalipse diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Pode permanecer. Não erreis. Não erre, irmão. Não erre. Não erre. Não é que você não vai pecar. Não, ele está dizendo: não erreis. Não erra em enxergar essas coisas. Ó, os devassos, os idólatras, os adúlteros, efeminados. Agora a lei protege. Os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum desses herdarão o reino de Deus. É o Paulinho que está dizendo isso. Quem é o Paulinho? Paulinho é ninguém, irmão. É a palavra aqui, ó, escrita pela mão de um tal de apóstolo Paulo. Ninguém escreveu isso aqui na cadeia, estava preso, passando frio, de pé descalço, roupa rasgada, comendo menos do que os bichos comiam lá. É esse aí. E sabe o que ele disse? Sabe por que eu fui enviado? Ele disse: para que haja aceitação da adoração de vocês diante de Deus. Senão, Deus nem saberia que vocês existiriam. Então a única forma de você entrar nesse reino é se você ouvir esta palavra. Está vendo? Não me venha com eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou disso, eu sou daquilo. Meu irmão, isso não mudará nada. Tem que ser real. Está vendo? Porque quando tiver a hora de você ir embora, tem que ser real, meu amigo. Ou você brinca com a morte. Você consegue morrer e voltar depois. Não, senhor. Tem que ser muito verdadeiro. E é a isso que essa palavra tem chamado você. E é o que alguns têm sido. Não erreis, irmãos. Quem faz essas coisas não herda o reino do céu. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados. O sangue lá na cruz já desceu por ti. Ele lavou você. Pode ficar tranquilo, irmão. Agora, você vai continuar pecando? Por quê? Se agora a vida dele entrou em você. Não, agora você já foi lavado. E depois de ser lavado, sabe o que ele fez? Santificou você. O que é santificar você? Essa santificação é canonizar, é dizer, nosso líder. É isso? Não, a santificação separou você. Você é um privilegiado para ouvir essa palavra. Aí está a santificação, porque o aperfeiçoamento é para os santos do Senhor. Viu? Santificado. Você foi santificado. E você também foi justificado. Então, se você foi justificado, você é um dos que reina, que herda o reino de Deus. Está vendo? Amém, aleluia, em nome do Senhor Jesus, irmão, em nome de Jesus, Deus, a glória, o Todo-Poderoso, que nesses bilhões, trilhões, sei lá quanto tempo, criou tudo isso e fez tudo isso, e o universo, o sol e os planetas tudo girando, continuam em expansão, andando nesse universo, fazendo multiversos, pela ordem que ele deu, de tão grande e respeitosa que é essa ordem. Agora você é apresentado a esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Sou eu mesmo, João, o que foi morto e vivo para todos sempre, o primeiro e o derradeiro. Ele disse lá no Velho Testamento: antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá.
Aleluia! Eu sou, ele disse. Qual é a confusão, irmão? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Qual é o problema? Ele se apresentou como a glória, o Todo-Poderoso. Ninguém compreendeu, só aquele povinho. Como é que eles iam aceitar que aquele povinho de nada tinha o Criador de todas as coisas? Quem que ia aceitar? Aquele povinho que era nômade, ia para lá, ia para cá, era o povinho que tinha Deus. E os exércitos se reuniam, se levantavam. Agora nós vamos derrubar eles, agora nós vamos matar eles. E de repente, e preparavam emboscada, e de repente eles sabiam das emboscadas. Meu Deus, o que tem essa gente de especial? Você observe, estude a Segunda Guerra Mundial. Hitler, Adolf Hitler, que era um meio descendente de judeu, um alemão muito raivoso, e ele fez guerra, e vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, e foi para lá, e foi para cá, e foi Polônia, e foi indo, e chegou na Rússia, teve problema, e a Itália que ajudou ele também teve problema, caiu, e o Japão que também ajudou ele também teve problema e caiu, e então ele ficou sozinho. Sabe o que ele começou a fazer? Ô irmão, o intento sempre foi esse. Os demônios querem você, eles querem destruir você. Os demais não fazem nenhuma diferença, irmão. Você está entendendo? Sabe o que ele começou a fazer no final? Enchia trem de gente e largava lá nos campos de concentração para matar. Matava a gente como quem mata a formiga. Quem era essa gente? Esse povinho de Deus. Esse povinho, o único povinho que tinha Deus com eles todo o tempo. Você está entendendo, irmão? Quem é você? Você está vendo? E agora eles foram cegados para que você recebesse essa palavra. Aí está a tua santificação. Aí está o que ele fez contigo, te separou para que você recebesse ele. Amém? Aleluia. E olha o poder que ele colocou para você. Aleluia! Não sabeis vós que esse povinho aí, os santos, hão de julgar o mundo? Está vendo? E como é que você vai julgar o mundo? Porque você recebeu o Cristo, a palavra em você. Por isso ele disse: minhas palavras estiverem em vós. Naquele dia sereis conhecidos do meu Pai. A glória, o Todo-Poderoso vai vir te olhar. Não, vem, você é meu. Você é eu ali, ó. Ali está eu ali, ó. Vem. E aí ele disse: ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. E quem é que senta no trono? O julgador. Não sabeis vós que vocês vão julgar também os anjos. E aquele lago de fogo está preparado para Satanás e seus anjos. Ô, meu irmão! Você está vendo? Quem é você? Você está vendo a tua grandeza? Você acha, ah, Deus, e não aconteceu aquilo que eu queria hoje? Ah, meu Deus, que dificuldade! Ei, você detém o universo em seu perfeito funcionamento. Aleluia. Você vai julgar esses grandes da terra aí, ó, vão vir se arrastando. Quando te enxergarem, vão dizer: mas quem é aquele? Aquele eu conheço. Pois é você. Mas aquele lá era meu vizinho. Mas aquela lá passava na frente da minha loja, na frente da minha casa. Pois é. Ali estava Deus escondido. Ali estava o Senhor da glória escondido. Porque, irmão, vocês estão recebendo Ele agora. Está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Nos mantenha na sua graça maravilhosa. Amém. E continue
amém, nos abençoando com sua palavra, até que cheguemos, aleluia, naquele lugar. Hoje eu falava com um irmão, um pregador, e nós conversávamos. Ele disse, irmão, eu disse para ele, irmão, se eles soubessem que falta tão pouquinho. Ele deu testemunho da mãezinha dele que foi embora, o pai dele, eu os conheci. E eu disse, meu irmão, os filhos de Deus têm que ir para casa, eles têm que ir embora. Aí eu disse para ele, se o mundo soubesse que está tão pertinho de nós nos reencontrarmos novamente. Ele disse, meu irmão, falta muito pouco mesmo. E ninguém está prestando atenção nisso. Amém? Então volta pouquinho o povo de Deus ir embora daqui. Te acorda. Amém? Te acorda para essa palavra. Amém? Passe. Amém? A adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Irmão Robson, pode passar. Amém. Aleluia. Glória a Deus.